Hello. Vamos esperar só 2 minutinhos. Começamos. Ei, Valesca, bom dia, que bom que você tá aqui. Então vamos começando devagarzinho, e aí quem for chegando vai pegando o bonde andando. Vamos começar então, fechando os olhos. Se quiser, coloca suas mãos no centro do peito. Faça 3 respirações lentas e profundas. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca lentamente. Mais 2 vezes. E agora vamos sonorizar. Som. Ei, Dri. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos sonorizar 3 vezes o mantra universal OM. Para que a gente tenha esse momento de paz para todos nós. Concentra no seu terceiro olho, inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Paz para todos que chegaram, que estão chegando. Ei, Aureliano, quanto tempo! Todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre o Shank Prakshalana. Então, eu vou começar falando lá do comecinho, né? Patanjali foi quem criou, sistematizou o yoga, né? Não criou, mas sistematizou. Então, quando a gente pratica yoga, geralmente a gente pratica os pranayamas, asanas, asanas e o relaxamento.
às vezes concentração, tentando meditar, mas o yoga é muito mais do que isso, né? Então agora, eu morando nos Estados Unidos, é tão interessante porque poucas pessoas aprofundam nas outras partes do yoga. Eu acho, minha teoria, né, estava até falando isso em outra aula, como os americanos têm a vida muito corrida, trabalham mais, têm menos férias, norte-americanos, né? Nós brasileiros somos americanos também. Isso é minha teoria, tá? Minha sugestão. Eu acho que eles querem malhar e fazer yoga junto. Então, tão engraçado isso, porque deixa eu só ver aqui. Gente, eu tô nova nas lives, viu? Vai ter hora que eu não vou entender aí. Tinha um videozinho embaixo, mas vamos lá. Então, o yoga é mais restaurativo, mais lento. O Hatha Yoga, né, que é o que eu me especializei, que pode ser um yoga mais gentil e pode ser puxado um pouquinho mais para os asanas desafiadores. O que são asanas? Posturas corporais, para quem nunca praticou yoga. Então, esse aprofundamento aqui é muito interessante para quem já pratica e para quem nunca viu yoga. Quando a gente estuda para ser professor, instrutor, instrutora de yoga, a gente estuda essas partes e o desafio é colocar em prática, né? Então vamos lá, Patanjali, que é esse sábio, né, que sistematizou o yoga muitos anos atrás na Índia, porque... Ei, Giovana, bem-vinda! Então, Patanjali, ele criou os Sutras de Patanjali, que é um estudo para uma vida inteira, que ele falava uma frase e os discípulos dele tinham, assim, milhões de conhecimentos dentro daquela frase que você pode estudar. Um sutra de Patanjali, que é uma frase, eu ia em grupo de estudos em BH, que a gente estudava uma manhã um sutra de Patanjali, e cada professor trazia um ponto, e aí ele decodificou esses 8 passos do yoga, que chama Ashtanga, diferente da Ashtanga Yoga, que é o yoga mais power, né, para suar e tudo. Então é diferente. Então esses 8 passos do yoga, o primeiro e o segundo, que são os yamas e niyamas, são as partes éticas do yoga, que você vai fazer em relação ao mundo e em relação a você mesmo. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, os yamas, eles são a parte do controle, que é o refreamento, aquilo que devemos ter controle, evitar. Então, ele se divide em 5 partes. A não violência, que é chamado em sânscrito ahimsa. Falar a verdade, satya. Não roubar, né? Não só coisas físicas, mas em todos os sentidos, ideias, chamasteya. Não desvirtuar a sexualidade, brahmacharya. Então, algumas pessoas levam isso bem radical, né? E vivem em celibato, mas num sentido de quem tem parceiro, parceira, seria ter a relação de forma consciente, né? Com um parceiro só, pensar que você está trocando energia, não apegar-se. É tão interessante que desde que eu decidi fazer essa live, não apegar-se tem a ver com os intestinos na leitura corporal.
porque os intestinos na leitura corporal tem a ver com dar e receber. Então, se vocês quiserem se aprofundar, tem um vídeo no YouTube da Nereida. Vocês digitam lá Nereida e intestinos. Eu fiz esse curso com ela em BH muitos anos atrás, leitura corporal. E agora, né, com o YouTube é muito bacana, a gente recebe de graça. Então, gente, eu tô vendo aí Aureliano e Giovana, se vocês quiserem anotar, tá? Tiverem interesse, porque a ideia aqui é dar muita informação mesmo. Então vamos lá. Não sei se a Adri tá aí, alguém mais. Então, vamos lá. Niyamas, que é a segunda parte do yoga, é aquilo que devemos cultivar para prosseguir o caminho do yoga, que é uma filosofia de vida, né? Antes de Patanjali, yoga e religião na Índia era uma coisa só. É muito interessante, porque a Índia é muito machista, eram só homens. E aí, agora no Ocidente, é praticado mais por mulheres, né? Agora os homens estão voltando, está ficando uma coisa mais equilibrada. Então, Yama número 1, Saucha, limpeza, que é onde entra o Kriya Yoga, que eu vou aprofundar hoje. Só para vocês verem, a gente ainda está na parte 2, que é a higiene corporal interna e externa. Então, no Ocidente, a gente é criado, a gente cresce aprendendo só as limpezas externas. E as limpezas internas parecem que são... A sensação que eu tenho é que as pessoas acham tão esquisito que tem nojo ou que ninguém pode falar de cocô. Não é assim? Quando eu comecei a fazer essas limpezas, quem estava lá, né? Acho que Giovana e Aureliano estavam lá na LA Fitness na época que eu comecei a dar os workshops, os retiros para as pessoas vivenciarem, né, essa limpeza dos intestinos. Também fizemos workshop para ensinar o Lota, a limpeza das narinas. Eu ensinava muito também na aula mesmo. Muita gente olhava assim, e até meu marido, porque é tão engraçado, né? O Michael, meu marido, ele é cético, ele não acredita em nada disso, nada que é terapia alternativa, ciência do yoga, né? Porque o yoga é uma ciência também. O Shank Prakshalana, que é a limpeza dos intestinos, que está dentro desse estudo aqui do Saucha, as limpezas, ele é estudado, ele é uma ciência. Tanto que no dia que você faz, você tem que ter uma alimentação toda especial. Então, eu vou aprofundar depois. Tem muita coisa para falar para vocês. Então, vamos lá. O número 2 dos niyamas é santosha ou contentamento. Então, a gente sempre lembrar, todo dia, que para mim é muito relacionado com a gratidão, né? O que a gente tem para agradecer? Hoje em dia eu tenho até no meu banheiro, assim, eu sou grata por, eu perdoo, 3 pontinhos por, que pode ser o mesmo ou o outro. Então, para me lembrar todo dia, né, do que eu sou grata, e isso aumenta o nosso contentamento. Oi, Dri, bem-vinda. Tô aqui falando tá vendo? Não sei aqui, gente. Que ela tá requesting e eu consegui. Beginner. Tem um monte de conhecimento para falar e beginner na vida online. Aí, fiz coisa errada. Me ajuda aí.
Deixa eu. Sai aí, gente, quem eu pus o vídeo compartilhado, por favor. Não sei nem como sai, mas vamos fazer assim. Ei, Dri, pus aí o vídeo para você. Desculpa, tô aqui beginner. Você consegue sair aí? Obrigada. Vamos lá. Faz parte, estou aprendendo, mas vamos que vamos. Ó, então, Dri que chegou aí agora, eu estou falando das 8 partes do yoga. Tapas ou autossuperação? Não vou aprofundar para a gente chegar onde a gente quer chegar, tá bom? Bem-vindos quem chegou aí agora. Autoentrega. Aí, a terceira parte, oi, Dri, ah, asanas, que são as posturas físicas, a parte mais conhecida e divulgada do yoga, né? Pranayama, prana significa energia e ama controle. Então, são as técnicas respiratórias. Quando a gente toma consciência. Oi, oi, Angel. Sorry, the live today is in Portuguese. Maybe you can understand a little bit. Very soon, I will make a same live in English, but today is only in Portuguese, so I can be very focused because I am going so deep in yoga knowledge. But welcome. Olá. Ah, so, pranayama é as técnicas respiratórias. Com a respiração, a gente consegue controlar o nosso emocional. Então, é controle do prana. O prana é a nossa energia vital. Então, é muito interessante a gente lembrar disso, né? Se a gente está ansioso, aflito, qualquer alteração do prana interno, a gente pode usar as técnicas de pranayama para acalmar, para ativar, tá bom? Quinta parte do yoga, pratyahara, abstração dos sentidos físicos. Então, quem praticou lá na LA Fitness, quando eu dava aula no Brasil e tinha aula de spinning, atrás a gente praticava, né? Pratyahara, não deixar os ouvidos ficarem lá na música que estava alta. Então, qualquer momento que você precisa abstrair os seus sentidos, né? Você está focado. Hoje em dia, internet, né? Às vezes eu abro o meu celular para pôr o alarme para outro dia, na hora que eu vejo, eu estou meia hora no Instagram. Então, abstração dos sentidos dos olhos, né? Online agora é o nosso desafio, né, moderno. Sexta parte do yoga, dharana, que é a concentração mental. Então, eu gosto de falar que o dharana é a preparação para a meditação. Então, se você, mas não só isso, né? Se você consegue ficar concentrado numa coisa só muito tempo, você está praticando dharana, num estudo, lendo um livro, fazendo arte, né? Minha amiga Dri que tá aí que faz crochê, Giovana que faz comida, Aureliano que faz arte. É bom que a maioria que está aí eu sei um pouquinho de todo mundo, né? Então, você está trabalhando a sua concentração, trabalhar não distração, né? E na preparação para meditação, você concentra num ponto, pode ser no terceiro olho, pode ser nas narinas. E aí a meditação, né? Eu sigo muito a Monja Coen, super indico no YouTube. A meditação que eu faço diária é o Zazen, que é do Soto Zen Budismo. Então a Monja Coen, ela ficou famosa e ela estava explicando num vídeo que eu estava vendo outro dia. Então, a nossa mente, quando você começa a meditar, você pensando no mar, eu adorei essa
esse exemplo dela. É, você tem as ondas do mar, quando você entra no mar, que às vezes, né, tá super mexido e tal. E aí, quando você passa as ondas, geralmente você tem aquela calmaria. Então, a meditação seria isso, né? Quando você senta para meditar, principalmente quando você começa a praticar, os pensamentos estão assim, né? Então, com a prática constante, seja 5, 10, 20 minutos, no Zen Budismo são 40, você começa a aumentar o espaço entre um pensamento e outro. Então, em vez de estar assim, começa a ficar assim, né? Como se você tivesse passado as ondas. Não quer dizer, muita gente fala, eu não consigo pensar em nada. Mas nem os monges, eu acho, que conseguem 40 minutos, poucos talvez, pensar em nada. Eles, talvez o espaço deles entre um pensamento e outro seja muito maior que o nosso, né? E a última parte do yoga, que é o samadhi, que é, fiz as anotações aqui, tô lendo, gente. Estado de hiperconsciência, absorção, iluminação. Então, quando eu penso no samadhi, né, eu, pobre humana, na condição humana não iluminada, eu penso na cabeça de Buda, né, com aquele tanto de pétalas, que eles chamam o último chakra, o chakra de 1000 pétalas. Então, cada pétala que se abre é um conhecimento, né? Acho que seria essa hiperconsciência, essa absorção, essa iluminação. Alguém tem alguma pergunta? Ou podemos agora focar nos intestinos? Então, vamos lá. Então, nós vamos hoje focar nessa parte do Kriya Yoga, que é a segunda parte do yoga, nessa sistematização de Patanjali. Então, chama Shank Prakshalana. Esse nome esquisito é a técnica de yoga da limpeza dos intestinos, tá? Então, você pode achar no YouTube vídeos, mas eu não recomendo a primeira vez você fazer sozinho em casa. Melhor igual a gente fazia, né? Eu e minha parceira Mirinha, com retiros, aí a gente pagava uma médica ou uma enfermeira para estar lá, né? Se caso alguém tivesse alguma complicação. Graças a Deus ninguém nunca teve complicação, mas a limpeza dos intestinos são como se fosse uma microcirurgia natural, posso falar assim? No outro dia você não pode fazer exercício, você tem que ter uma alimentação toda especial, enfim. Então vamos lá. Essa limpeza do intestino, até pus um videozinho no meu Instagram ontem, enquanto eu estava fazendo. Ela, basicamente, você põe para 1 litro de água morna, uma colher de sopa de sal, e você toma um copo de água em jejum, né? E você faz aquela sequência de asanas, que são 4 asanas, posturas físicas, e cada asana, por isso que eu gosto de falar que a yoga é ciência. Ele vai fazendo aquela água mover de tal forma que vai conduzindo para o seu intestino, não para os seus intestinos, não para a bexiga, e vai fazer a limpeza do seu intestino. Então, você vai repetindo essa sequência, um copo de água, esses 4 asanas. Quem não viu o videozinho, vai lá, eu fiz uma demonstração num videozinho lá ontem. E aí você começa a ir no banheiro, que eu gosto de falar que você vira rainha, e você só para de ir quando você vê no vaso
que a água está amarela, quase transparente. E aí, algumas técnicas falam que você descansa depois, outras, para parar o processo, você toma um copo de água gelado e provoca o vômito. Então, você limpa seu estômago e para o processo. Descansa. Ontem eu comi só arroz, morninho, feito sem sal, e tentei, né, ficar um dia mais descansando. Não foi possível. E eu percebi assim que como eu tive que dar atenção para muitas pessoas, atender telefone, não foi bom. Geralmente eu gosto até de nem falar no celular, então me deu dor de cabeça à noite. Então, né, para a gente entender que às vezes você pensa, é um método natural, eles falam, pode ter vida normal, mas eu sempre prefiro ficar quietinho. Então, essa limpeza dos intestinos é muito bom fazer nas mudanças de estação, que o nosso corpo está mudando também, né? Preparando para as mudanças. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dos intestinos. Um livro que eu recomendo, que infelizmente o meu ficou no Brasil, e ontem eu estava, ai meu Deus, queria ler esse livro de novo, é O Cérebro Desconhecido. Muito interessante para quem quiser aprofundar nos intestinos. Então vamos lá. Não sei se vocês sabiam, né? Eu pus até a fotinha lá no Instagram. Os intestinos são o nosso segundo cérebro. Então, de 10 anos para cá, começou a ser estudado na medicina também, tradicional. Então, hoje já é mais aceito. Então, se você vê, né, aquela minhoquinha no nosso cérebro, tá igual no intestino. Então, vou falar um pouquinho do intestino, dos intestinos aqui. Não sei se vocês sabiam, mas se você abrir, né, aquele enrolado do nosso intestino totalmente, ele é do tamanho de uma quadra de tênis, quase. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, olha lá na internet, que as dobradiças, né, como se fosse um monte de dedinho, assim, é muito interessante. Então, os intestinos têm a maior concentração de neurônios depois do cérebro no nosso corpo. Então, os intestinos têm várias funções autônomas que não precisam do cérebro. Então, a gente não precisa comandar, né, mentalmente. Ele faz a digestão sozinho, ele ativa os músculos sozinhos para digestão. Os intestinos concentram o maior número de células imunes. Então, a serotonina, ela é liberada também nos intestinos, que quase não é falado, né? Eu acredito que de agora para frente vai começar a ser falado bem mais, porque estão tendo vários estudos, né? E quando a medicina tradicional começa a pôr isso no mercado, aí pronto, né? Aí todo mundo aceita. Quando é só medicina alternativa, as pessoas, não sei não. Então, não sei se vocês sabiam, eu estava vendo ontem no YouTube um vídeo de um médico, ele falando que ele especializou nessa parte dos intestinos. Então, ele falando que a depressão, a ansiedade, a insônia, compulsão alimentar, bipolaridade e a síndrome do pânico têm como causa a baixa de serotonina. Então, quando o paciente vai no consultório dele, ele pergunta sobre os intestinos, sobre o funcionamento dos intestinos. Já foi comprovada essa liberação de muita serotonina quando seus intestinos estão funcionando bem. Então, os intestinos, né, como eu falei, são um grande liberador de serotonina. Então, vamos lá. As fezes, né, que é um tabu até hoje. Ninguém fala das fezes. Então, bem-vindos aí, quem chegou agora, estou falando aqui dos intestinos.
Então, seria muito interessante quem não olha as fezes aprender a olhar, né? A maioria das pessoas vai no banheiro e dá descarga e nem olha, né? Aquela coisa, todo mundo tem nojo, ninguém olha para essa parte, né? Dos intestinos e tudo. Então, se você olha depois que você foi no banheiro, suas fezes estão boiando, é sinal que você está com muita gordura. Então, é muito interessante. E aí depois vocês podem aprofundar por conta própria. Gente, é muito assunto para os intestinos, viu? Deu vontade, talvez eu faça até uma outra live para dar mais informação, né, para essa área tão pouco divulgada. Então, outra informação muito interessante, que eu não sabia, né? Então, ontem eu dei uma revisada no que eu já sabia, vi uns vídeos, que um terço das suas fezes é da comida. Eu não sabia disso. Um terço é da parte morta dos nossos intestinos que renova. Então, o nosso corpo, ele renova todos os dias, né? Então, alguém escreveu, doutora Kátia de Campinas fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso mesmo, Dri, é o que eu estou falando aqui, certinho. Então, vamos voltar aqui às fezes. Então, um terço é a comida, né? Então, o nosso sistema digestivo começa pela boca. Então, a boca é relacionada com o segundo chakra. Então, a gente trabalha o prazer de comer, e vai todo o processo, né? Os intestinos também, uma parte deles estão no nosso segundo chakra, no, é, no estômago, né? No ventre para as mulheres, estão relacionados com essa parte do prazer também. Então, a outra terça parte que sai nas fezes são as células mortas. Então, outra coisa, outra informação muito legal. 1,5 kg do nosso corpo são de bactérias, boas e ruins. É estranho, né? Então, vamos lá. É muito bom a gente ter essa consciência, a gente que está nesse mundo industrializado de fast food. Se você come comida industrializada mais do que comida, vamos falar assim, comida boa, né? O que é a comida boa para quem, né? Ai, como que eu sei discernir isso? Comida boa é aquela comida que sai da natureza, né? Da mãe natureza. Então, é aquilo que é vivo, que você consegue colher, que você consegue. Ou, né, um ovo que saiu ali diretamente do animal. Então, tudo que não é vivo é comida processada, que geralmente tem muito sal, muito açúcar ou muita gordura. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Quem sou eu para catequizar alguém? Eu tomo meu vinhozinho, não consegui tirar o chocolate da minha vida, de vez em quando vou num fast food, mas eu tento balancear isso. E a comida de fast food vicia a gente também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, em contrabalanço, eu faço meu suco verde de manhã. Outra coisa são os alimentos que ajudam na digestão, né? Que ajudam você a ir no banheiro, a linhaça, o mamão, então ameixa. Então, você que tem problema para ir no banheiro, dificuldade, você pode usar esses alimentos. Eu ponho a linhaça todos os dias na minha vitamina, né? Eu ponho, se eu faço suco verde, eu ponho, se eu faço vitamina de banana e maçã, eu ponho também. Gente, tá dando para seguir aí tranquilo? Tô adorando ter gente, a maioria só que eu conheço.
Quem não está conectado já saiu, porque eu estava nervosa, agora eu estou mais tranquila. Então vamos lá. A boa notícia, né? Ah, tá. Então eu estava falando das bactérias. Então, quando você come comida boa, né? Comida viva, comida de verdade, obrigada pelo retorno, Dri. Você alimenta as bactérias boas que estão nos seus intestinos. E essas bactérias vão ajudar a liberar serotonina, fazer seus intestinos funcionarem bem e melhorar o seu humor, porque o intestino é diretamente relacionado com o seu humor também. E aí, quando você come comida processada, essas bactérias ruins vão pegando isso, chegaram. Aí ontem eu estava vendo, é, uma doutora que ela é nutricionista, ela é católica também, para as minhas amigas católicas aí. Depois eu acho esse vídeo e mando para vocês, vocês me mandam uma mensagem muito interessante, ela explicando isso. E as bactérias ruins vão alimentando dessas comidas processadas e furam seu intestino, não sei explicar direito, mas ela explicando assim, causa um dano enorme no seu organismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come, lembrando, começa pela boca e termina no ânus o nosso processo digestório. Então, a gente tem sempre que lembrar, né? Não é só o prazer, mas a qualidade que está entrando também. Então, uma ótima notícia é essa, né? Que o nosso corpo se renova o tempo todo. Então, os intestinos também. Vocês sabiam que até a nossa coluna se renova? E a água, né? Que é, assim, o melhor alimento, né? Vamos dizer assim, o melhor líquido que você, se você tomar 2 litros por dia, você ajuda nessa renovação. Então, vamos lá. Os intestinos, né, se você ver as fotos, eles têm as dobradiças assim. E aí, se você não limpa seus intestinos, vai ficando aquele tanto de comida parada dentro dessas dobradiças. Então, se você come muita carne, nunca limpou seus intestinos, pensa aquela carne putrefada, né, lá dentro. E cada comida parada nos nossos intestinos causam uma emoção negativa e um sentimento negativo. Então, quando você vai limpar seus intestinos, você também está limpando um monte de emoção parada ali. É interessante, né? Para mim, isso é muito maravilhoso, assim, estudar o nosso corpo, né? O físico e o emocional juntos. Então, como eu não recomendo o Shank Prakshalana, essa limpeza dos intestinos, para você fazer sozinho em casa, quando eu for no Brasil, eu espero fazer um outro retiro desse com a minha parceira lá. E aí a gente sempre tem uma médica, uma enfermeira. Aqui nos Estados Unidos, né, minha amiga Dri que está aí, é tudo mais burocrático, arriscado. Né, aí talvez no futuro, bem, se eu tiver uma médica de muita confiança que vá junto comigo, me dê todo o respaldo. Mas, enfim, a outra parte que você pode fazer em casa é o enema, que dá o mesmo efeito. Então, o enema você compra na farmácia, é uma bolsinha com um caninho, e você faz a sua própria limpeza. A primeira vez, melhor não. Porque aqui nos Estados Unidos, qualquer coisa, se é processado, vai até presa, né? Cruz credo, isola. Mas o enema é uma bolsinha com aquela água preparada para você fazer a limpeza e você deita de lado e, né, põe uma toalha, você pode fazer até na sua cama, e você vai apertando aquela bolsinha, você vai sentir, né,
a água indo dentro dos seus intestinos e você retém o máximo que você conseguir. Então, vai dilatar aquela água, vai fazer aquela lavagem. E quando você sentir que já não consegue segurar mais, reter, você vai no banheiro. Então, essa limpeza, se você sente que está tendo necessidade, você pode fazer até uma vez por mês. Porque se você tem dificuldade para ir no banheiro, laxante é remédio industrializado. É igual comida industrializada. Fake. Vai te dar aquele prazer na hora, vai liberar o seu intestino, mas com uso repetitivo, duas coisas. Vai viciar seus intestinos a não funcionarem, não terem essas atividades autônomas, e vai sobrecarregar outros órgãos, principalmente o fígado, que é o grande filtro do nosso corpo, tá bom? Então, então a notícia boa é essa: se você começar a limpar os seus intestinos com frequência, você vai poder renovar se você está com algum problema, ou para ir no banheiro, ou úlcera, ou gastrite. Então, outras coisas que podem influenciar os seus intestinos a funcionarem mal, além da má alimentação, né? E do remédio laxante, usar laxante repetitivamente. O estresse, álcool, cafeína e comidas apimentadas, se você já está com problema de intestinos, tira isso da sua vida. E noites mal dormidas, sono não regulado. Então, para reduzir o nível de estresse, é recomendado meditação, esporte, relaxamento, mindfulness, que é a atenção plena, né, que você consegue através da meditação, e daquela parte do yoga que eu já falei, que é o dharana, concentração. Que com o mundo da internet, né, é o nosso desafio. Quanto mais a gente usa esses aplicativos, mais nossa atenção fica, como que fala? Menos focada, mas né, você não consegue ficar muito tempo concentrando em uma coisa só. Isso causa estresse também. O yoga, né, que é maravilhoso, e o que eu sinto por mim mesma, que são você ter hobbies, né, coisas que te fazem feliz. É muito maravilhoso, né, ter bons amigos, enfim. E natureza, né, estar junto da natureza, andar descalça na grama é uma coisa assim altamente curativa, simples e gratuita. Então vamos lá. Então eu estava falando das formas de limpeza do intestino. Você pode fazer o Shank Prakshalana, se você tiver um professor que você confia. Em Belo Horizonte, teve uma pessoa que aqui você pode ter consultório aqui nos Estados Unidos certificado para isso. Eu nunca olhei porque eu estou focada em outras coisas no momento. Mas veio uma brasileira de Nova York diretamente para Belo Horizonte na época que eu estava assim, fazendo muitas limpezas, divulgando nas minhas aulas de yoga, limpeza dos intestinos e do fígado. Tirando o Lota, né, o Jalanet, que você tem o Lota é uma cumbuquinha que você põe água morna e sal e limpa todo o sistema nasal por dentro. É uma parte do Kriya Yoga também, porque aqueles sprays que não são naturais também tem muita química, né? Então, se você pode limpar de uma forma natural, que são essas práticas do yoga, né? De cria, de limpezas internas, do saltya. Então, vamos lá. A parte emocional dos intestinos.
Se vocês quiserem aprofundar mais, eu super indico vocês irem depois dessa aula no vídeo. Oi, bem-vindas! Quem chegou aí? Oi, Dri. Estamos cheios das Dris aqui hoje. Vocês podem ir no vídeo da Nereida, que está em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma preciosidade, né, gente? Eu acessei tantos conhecimentos lá. A Nereida criou a leitura corporal. E ela tem um vídeo no YouTube falando só da parte da leitura corporal dos intestinos, do sistema digestivo. Muito interessante. Eu fiz o curso dela, né? E agora ela oferece muita coisa no YouTube gratuita. Então, ela estava falando que os intestinos são relacionados com dar e receber. Então, é muito assim, diretamente relacionado ao apego material. E eu já localizei em várias amigas minhas que que a Adri, acho que o nome é NetPot. As pessoas também chamam de NetPot. Jalanet, a limpeza das narinas. E Lota é a cumbuquinha, que tem um biquinho, você segura assim, e aí a pontinha vai no seu nariz e você limpa as narinas. Mas eu estava falando que várias amigas minhas que têm intestino preso, geralmente são minhas amigas pão duras, vamos dizer assim, que tem aquele medo de gastar dinheiro e, sabe, tudo tem aquele sofrimento para gastar dinheiro. Então, isso também, na parte energética, pode prender os seus intestinos. Então, olha que interessante. A Nereida estava falando da importância de desapegar, não só das coisas materiais. Tão louco isso, gente, porque eu fazia a minha limpeza dos intestinos quase toda mudança de estação, quando eu comecei a fazer no Brasil. Aí eu mudei para cá, para os Estados Unidos, vai dar 4 anos em julho desse ano, é muito tempo, né? E, e aí a vida mudou tanto, foi tanta coisa acontecendo que eu não tinha feito até ontem. E aí eu aproveitei e falei, o marido viajou, tem a casa só para mim, vou fazer. E antes de eu começar a fazer, me veio uma coisa, eu falei, gente, deixa eu arrumar minhas roupas, arrumei gaveta, tirei um monte de coisa que eu não estava usando. Então, essa coisa do desapego, né? Acho que meu corpo já estava preparando para a limpeza, tanto dentro quanto fora. Então, ela fala, tirar o excesso, né, da sua vida. Tudo que você não está usando, você não está usufruindo, você liberar, limpar energeticamente, né? Gastar, ela falando dessa coisa do dinheiro, né? Não gastar igual louca, com consciência, mas não ter esse apego. Ai, meu Deus, que sofrimento que eu tô. Não, ter o prazer de fazer as coisas que você gosta com consciência e gastar, para que você possa receber mais depois. Então, ela estava falando até do desapego de relacionamento. Se você acaba um relacionamento, seja com um parceiro, com uma parceira, ou um relacionamento de amizade, deixa aí, porque é só desse jeito que vai ter espaço para outra pessoa. A mesma coisa, né? Quando você limpa a sua casa, abre espaço, tira o que você não está usando, você começa a energia flui melhor, né? O Feng Shui já fala isso. E, e também, não sei o que é a Adri tá rindo aí, e também você abre espaço na sua casa, né? Você começa a ver as coisas melhores, você já vira assim guarda-roupa, quando você limpa, abre espaço, você fala, nossa senhora, essa roupa aqui que eu nem lembrava que eu tinha ela mais. Então essa energia, né, de renovar.
e observar as suas posses. O que é realmente necessário, tanto físico quanto em relacionamentos, quanto a comida que você ingere. Então, ela fala: aprender a deixar de ter, para ter espaço para uma coisa melhor. Gente, então por hoje é isso das pão duras. Ah, é, por isso é hoje. Por hoje é isso, desculpa. Vocês têm alguma pergunta aí para fazer? Quem está chegando agora? Isis, que saudade! Estava falando dos intestinos, das limpezas, yoga, mas estou acabando por hoje. Que pena. Eu vou deixar gravado, aí vocês podem ver lá, se vocês acharem que alguém precisa dessas informações, podem compartilhar. Mesmo, né, sendo iniciante nas lives, começou a chover aqui, a luz ficou terrível, teve hora que, saudade também, teve hora que eu dei uma manota aqui, inseri vídeo das amigas, mas olha, leva isso, façam anotações, se vocês tiverem dúvida, me mandem inbox. É muito importante essa parte do yoga, não é à toa que vocês estão aqui, né? Eu acredito que tudo é em sincronia. Então comecem a tomar essa consciência. E outra coisa, né, que me veio aqui, parece muito esquisito, né? Mas já que tudo isso que eu estou falando é muito esquisito para a maioria das pessoas, continuando a esquisitice, conversa com seus intestinos. Ah, e a última coisa, a massagem, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é muito importante se você está com o seu intestino preso, massagear. Você começa aqui, ó, vou colocar a câmera. Você começa aqui, ó, do seu lado direito e vai massageando. Ei, Mari, que bom te ver, que pena. Tô acabando, mas vou deixar a live gravada, tá? Vocês podem ver depois. Então, vocês vão aqui, ó, da direita para a esquerda. A Mari sincronizada, entrou na hora perfeita. A Mari é minha amiga massagista que mora em Atlanta. Vê se eu estou fazendo certo, Mari. Falando da massagem para soltar os intestinos. Ou em volta do umbigo. Você fecha sua mão e faz essa massagem também. Tem para quem faz, sim, para quem faz dança do ventre e yoga, já puxando sardinha, né, para as áreas que eu ensino, são uma grande massagem no intestino. Tem dia que eu acabo a aula de yoga e vou para o banheiro. Quem faz dança do ventre aí também, né, com as ondulações do ventre, com as ondulações do corpo, né? Um dos maravilhosos trabalhos é massagear o ventre e, por consequência, os intestinos. Então, quem faz aí, a Adri, né, Adri, que já faz há muito tempo, você sabe do que eu estou falando, né? Então, vamos finalizar por hoje. Namastê. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui até o final. Espero que vocês tenham um ótimo domingo e uma linda semana e que levem essas informações para a sua vida, tá? Né? Para a gente ter melhora de qualidade de vida. Beijo grande. Se quiserem perguntar alguma coisa, me chama em box.